Também a noite caiu densa e silenciosa sobre o topo das árvores escuras da floresta isolada. Também duas silhuetas velozes cruzavam os galhos mais altos sem emitir nenhum tipo de ruído. Sainemi Shinazugawa pousou bruscamente sobre uma rocha coberta por musgo úmido. Logo ao seu lado, Obanai Iguro materializou-se com a leveza de uma pluma caindo ao chão. Também a serpente branca em seu pescoço sibilou baixinho, sentindo o ar rarefeito daquela região vazia. Sanemi cerrou os dentes com força, demonstrando sua impaciência crescente com a calmaria recente. Fazia dias que nenhum demonio cruzava o caminho das patrulhas avançadas do esquadrão. Aquela ausência repentina de atividade maligna parecia uma armadilha cruel prestes a disparar. Obanai apontou calmamente com o dedo indicador para uma fenda escura entre as rochas. Uma energia distorcida emanava diretamente daquela abertura estreita e de aparência comum. Sanemi saltou da rocha e caminhou firmemente em direção ao mistério de pedra. Ele estendeu a mão espalmada para tocar a superfície áspera do paredão mineral. Também antes que seus dedos fizessem contato, a rocha inteira estremeceu violentamente por um segundo. Uma fresta dimensional abriu-se brevemente, revelando uma arquitetura de madeira impossível e invertida. Também o vislumbre daquela imensa fortaleza oculta durou apenas a fração de um piscar de olhos. Obanai aproximou-se com passos rápidos, encarando o local exato onde a fenda se fechara. Temos também ele percebeu imediatamente que aquilo não pertencia ao mundo físico dos humanos. Sanemi desembainhou parcialmente sua espada, fazendo o metal refletir o brilho das estrelas. Ele amaldiçoou os demônios em voz baixa, sentindo o sangue ferver por uma batalha real. Obanai ponderou sobre a recente notícia de que Nezuko Kamado havia superado a luz solar. Muzan Kibutsuji certamente mudaria todos os seus planos para capturar aquele poder milagroso. Também os dois Jashiras sabiam que a calmaria atual era apenas o prenúncio de uma tempestade devastadora. Também é hora de retornar e convocar todos para o quartel-general imediatamente, declarou Obanai. Sanemi guardou sua lâmina com um estalo seco que ecoou por todo o vale deserto. E eles saltaram simultaneamente, desaparecendo em meio às sombras da floresta densa. Também enquanto isso, no vasto complexo da mansão Ubuyashiki, os preparativos para o encontro começavam. Corvos da meia-noite voavam baixo, carregando mensagens urgentes seladas com o brasão oficial. Servos da mansão andavam apressados pelos corredores de madeira polida, organizando as salas principais. Silêncio do ambiente era tenso, revelando a gravidade histórica do momento que se aproximava. Cada pilar remanescente do esquadrão trazia consigo as feridas e traumas das últimas batalhas fatais. Também a perda de companheiros valiosos apenas aumentava a necessidade de um plano de contingência absoluto. Longe dali, a misteriosa fortaleza que Sanemi vira continuava a se reconfigurar no vazio absoluto. Também os demônios de alto escalão estavam ocultos por ordens diretas de seu mestre supremo. Aquela calmaria tática servia para preparar a investida final contra a humanidade. Sanemi e Obanai cruzaram os portões externos da mansão Ubuyashiki exatamente às 4 da manhã. Seus relatórios iniciais mudariam completamente o tom da reunião de emergência planejada. Destino de todo o esquadrão dependia do nível de prontidão que conseguiriam alcançar. Não havia mais espaço para hesitações ou táticas defensivas medianas a partir de agora. No centro da sala de reuniões, uma sombra sutil indicava a presença da liderança oculta do esquadrão.
Também, de repente, um ruído bizarro ressoou vindo do teto da própria sala, fazendo os dois Ashiras congelarem. Também o som misterioso no teto cessou abruptamente, deixando um silêncio sufocante no quartel-general. Também os pilares Sademichi Nazugawa e Obanai e Guru mantiveram suas mãos firmes nos punhos de suas espadas. Em percebendo que era apenas o vento forte sacudindo as telhas antigas, os dois guerreiros relaxaram a postura lentamente. Também sem mais distrações, eles caminharam em direção ao grande salão principal para a reunião de emergência convocada. Também a atmosfera na grande sala estava carregada de uma ansiedade palpável que afetava a todos. Devido ao agravamento de sua terrível doença, o mestre Kagaya Ubuyashiki não pôde comparecer pessoalmente. No lugar do mestre, sua esposa Amane Ubuyashiki sentou-se graciosamente diante dos caçadores de elite. Não pare, demonstramos que não pare, demonstramos amigo. Ambanhamani curvou-se levemente antes de iniciar o pronunciamento sobre a crise atual com Muzan. Ela explicou que o recuo repentino dos demônios indicava que eles estavam focando em Nezuko Kamado. Tamagara que a garota dominara a luz solar, o Lorde Demônio faria de tudo para absorvê-la. O foco principal da reunião mudou repentinamente para o mistério das marcas dos caçadores. Também Amane mencionou que registros da Era Sengoku revelavam o aparecimento original dessas marcas de nascença falsas. Mitsuri Kanroji começou a gesticular animadamente ao tentar descrever sua própria experiência durante a batalha. Suas explicações barulhentas repletas de efeitos sonoros engraçados deixaram os outros pilares completamente perplexos. Também vendo a confusão geral, o jovem Muishiro Tokito pediu a palavra para explicar de forma lógica. Ele revelou que para despertar a marca, as condições físicas do corpo precisam ser extremas. Também além disso, os batimentos cardíacos precisam ultrapassar a marca absurda de 200 batidas por minuto. Shinobu Kosho ouviu atentamente, ponderando os riscos letais que esse estado traria à saúde humana. Sanemi sorriu de forma intimidadora, ansioso por forçar seu próprio corpo além desses limites. Gigante Giomei Imejima bateu suas contas de oração de pedra, fazendo um som pesado ecoar. Também Amane alertou que aqueles que despertam a marca pagam um preço terrível através de sua própria expectativa de vida. Uma lenda antiga dizia que nenhum portador da marca conseguiria viver além dos 25 anos.
Apesar do aviso sombrio sobre o destino fatal, nenhum dos Ashiras recuou ou demonstrou qualquer medo. Com as informações esclarecidas, as discussões sobre o novo regime de treinamento físico começaram que Obanai sugeriu que todos os caçadores de patentes mais baixas fossem obrigados a participar do processo. Cada pilar seria responsável por aprimorar uma habilidade específica dos soldados comuns do esquadrão. O Zui Tengen, mesmo aposentado dos combates de primeira linha, cuidaria do condicionamento físico inicial. Mitsuri ficaria encarregada de um severo treinamento de flexibilidade focado em movimentos ágeis. Muishiro assumiria as lições de movimentação rápida e deslocamento em alta velocidade pelos cenários. Obanai treinaria os subordinados nas táticas complexas de esgrima e trajetórias de golpes sinuosos. Sanemi lideraria o teste mais violento de todos, focado em combate direto e resistência infinita. Por fim, o grandioso Gyomei ensinaria o aprimoramento muscular extremo através do fortalecimento da base corporal. Shinobu Kosho, contudo, recusou-se a liderar qualquer sessão prática devido a uma pesquisa médica secreta. Num canto isolado do salão, Gyu Tomioka permaneceu em silêncio absoluto, recusando-se a colaborar. Sanemi rosnou de desapreço ao ver a atitude fria e arrogante do Pilar da Água. Ignorando a fúria dos companheiros, Gyu levantou-se calmamente e começou a caminhar para fora do local. O clima de cooperação que vinha se formando quebrou-se instantaneamente diante daquela atitude divisiva. Também sabendo que não podiam lutar contra Muzan Unidos, o clima de tensão atingiu o ápice absoluto. Também de repente, um corvo mensageiro de Katsugai entrou voando pela janela aberta, quebrando o silêncio com gritos estridentes. Também a ave trazia ordens diretas e desesperadas do mestre adoentado envolvendo o jovem Tanjiro Kamado. Comando exigia que Tanjiro fosse enviado imediatamente em uma missão pessoal para confrontar o isolamento de Gyu. Também se Tanjiro falhasse em desvendar os segredos do passado de Gyu, todo o plano de treinamento entraria em colapso total antes mesmo de começar. Com o peso de todo o plano de treinamento sobre seus ombros, Tanjiro caminhou lentamente em direção à residência silenciosa do Pilar da Água. Também a propriedade parecia completamente abandonada, imersa em uma névoa de isolamento que refletia o estado mental de seu dono. Também Tanjiro parou diante da porta principal e respirou fundo, tentando sintonizar seus sentidos com o cheiro persistente de tristeza no ar. Ele bateu de leve na madeira compensada, mas não recebeu absolutamente nenhuma resposta de dentro dos aposentos frios. Sem hesitar, o jovem caçador sentou-se firmemente no chão do corredor, decidido a esperar o tempo que fosse necessário. Do outro lado da parede, Gyu Tomioka permanecia sentado na escuridão absoluta, abraçando seus próprios joelhos com um olhar vazio. O Pilar da Água sentia que sua mera presença entre os guerreiros mais fortes era uma ofensa ao verdadeiro significado do esquadrão.
Também as horas se transformaram em dias e Tanjiro continuava falando incansavelmente através das paredes, compartilhando pequenas histórias cotidianas. Incapaz de suportar a persistência irritante do garoto, Gyu finalmente abriu a porta com um movimento rápido e ríspido. Com uma voz monótona e gélida, Gyu ordenou que Tanjiro fosse embora porque ele não pretendia participar de nenhum treinamento. Ele revelou abertamente que, ao contrário dos outros pilares, ele não havia dominado verdadeiramente a respiração da água por mérito próprio. Gyu relembrou a seleção final de anos atrás, onde um jovem de cabelos cor de pêssego havia salvado quase todos os participantes sozinho. Também esse garoto era Sabito, o amigo mais querido de Gyu, que sacrificou sua própria vida para eliminar a ameaça dos demoninhos da montanha. Também enquanto Sabito lutava ferozmente até o seu limite, Gyu havia desmaiado devido a um ferimento precoce na cabeça. Quando a seleção terminou e a névoa se dissipou, Gyu percebeu que havia passado no exame sem derrotar um único demonio. Ele sentia que a famosa estampa geométrica em seu próprio Auri era um lembrete constante de sua covardia e incompetência. Com lágrimas contidas nos olhos, Gyu afirmou categoricamente que a vaga de pilar da água deveria estar vazia ou ocupada por alguém digno. Também Tanjiro ouviu todo o desabafo em silêncio absoluto, sentindo a dor avassaladora daquela culpa que durou anos. O jovem relembrou seu próprio treinamento na Montanha Sagiri, compreendendo finalmente a conexão espiritual profunda entre Gyu e Sabito. Fixando seus olhos castanhos diretamente no pilar, Tanjiro perguntou se Gyu realmente achava que Sabito queria vê-lo desistir da vida. Ele argumentou com fervor que a vida que Sabito salvou não deveria ser desperdiçada em lamentos e isolamento eterno. Também Tanjiro implorou para que Gyu honrasse o legado de seu amigo, carregando o padrão daquele Auri com o orgulho de um verdadeiro sobrevivente. Aquelas palavras ecoaram na mente de Gyu como um trovão, rompendo a barreira de gelo que ele havia construído ao redor de si. Também de repente, uma visão nítida de Sabito sorrindo surgiu diante dos olhos marejados do cansado guerreiro. Gyu lembrou-se do tapa severo que recebeu de Sabito no passado, quando ousou dizer que preferia ter morrido no lugar de sua irmã. O fantasma do passado sussurrou mentalmente que a única opção aceitável era passar o futuro adiante para as próximas gerações. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Gyu, lavando anos de negação e ressentimento acumulados. Silêncio retornou ao pátio, mas dessa vez não era um silêncio sufocante, e sim uma calmaria cheia de aceitação recém-descoberta. Gyu ajeitou as mangas de seu auri bicolor e declarou firmemente que entraria no treinamento dos Jashiras imediatamente. O rosto de Tanjiro iluminou-se com um sorriso radiante de pura alegria e alívio ao ver a transformação de seu mentor. Também sem perder tempo, as notícias sobre a resolução de Gyu foram enviadas via corvo mensageiro para o quartel-general do esquadrão. No dia seguinte, os portões de todas as propriedades dos Jashiras se abriram simultaneamente para receber centenas de caçadores de patentes baixas. Treinamento infernal começou com uma corrida de resistência exaustiva pelas colinas íngremes sob a liderança implacável dos guerreiros de elite. Cada pilar assumiu uma etapa específica da preparação, testando a flexibilidade, a velocidade e a força bruta de cada indivíduo. Gyu Tomioka liderava a divisão de esgrima avançada, desferindo golpes precisos que desafiavam os limites de seus alunos. Também ao olhar de relance para Tanjiro, treinando arduamente na linha de frente, Gyu sentiu uma onda renovada de esperança no futuro. O esquadrão inteiro agora operava como um único corpo unificado, superando o medo do desconhecido através do suor e do esforço coletivo.
Todos os traumas e conflitos internos que antes paralisavam os guerreiros foram transformados em combustível para a iminente guerra total contra o mal. Sob o mesmo céu estrelado que testemunharia o destino da humanidade, os caçadores alcançaram o ápice absoluto de seu poder espiritual. Com os corações completamente alinhados e sem qualquer rastro de dúvida, o esquadrão de exterminadores ergueu suas lâminas, prontos para aniquilar Muzan Kibutsuji de uma vez por todas.